Bom dia, gratidão à presença de todos. Vamos para a leitura de hoje. Autobiografia de um Yogi. A Vida Crística, de Lahiri Mahasaya, capítulo 35. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Ao dirigir essas palavras a João Batista e ao pedir-lhe o batismo, Jesus reconhecia os direitos divinos de seu guru. Com base num estudo reverente da Bíblia do ponto de vista oriental, que tem uma nota dizendo que muitas passagens bíblicas revelam que a lei da reencarnação era compreendida e aceita. Os ciclos de reencarnação constituem uma explicação muito mais razoável para os diferentes estados de evolução em que a humanidade se encontra do que a teoria ocidental comum. Esta pressupõe que algo, consciência do ego, veio do nada. Existiu em vários graus de vitalidade durante 30 ou 90 anos, e depois retornou ao vazio original. A inconcebível natureza de tal vazio é problema para deleitar o coração do escolástico medieval. Com base num estudo, então, né? Com base num estudo reverente da Bíblia do ponto de vista oriental e baseado em minha própria percepção intuitiva, estou convencido de que João Batista foi, em vidas anteriores, o Guru de Cristo. Numerosas passagens na Bíblia deixam implícito que João e Jesus, em suas últimas encarnações, foram, respectivamente, Elija e seu discípulo Elisha. Os tradutores gregos escreveram Elias e Eliseu, nomes que aparecem sob esta forma alterada no Novo Testamento. O próprio final do Velho Testamento é uma previsão da reencarnação de Elisha e Elisha, diz a Eliseu. Eis que eu vos enviarei o profeta Elija, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Assim, João, Elisa, enviado antes de que venha o Senhor, nasceu algum tempo antes para servir de arauto a Cristo. Um anjo apareceu a Zacarias, o pai, para dar testemunho de que o filho esperado, João, não seria outro senão Elias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1, 13, 17. Duas vezes, inequivocamente, Jesus identificou Elias com João. Elias já veio e não o reconheceram. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus, muitas citações, né? Mateus 17, 12 e 13. Em outra ocasião, Jesus disse: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João? E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Mateus 11, 13 e 14. Quando João negou que fosse Elija, João 1, 21, quis dizer que no humilde traje de João já não vinha com a elevada investidura exterior de Elija, o grande guru, que em sua encarnação anterior cedera o manto de sua glória e de sua riqueza e espiritual ao discípulo Elisha. E disse Elisha: Peço-te que haja sobre mim dobrada a porção de teu espírito. Respondeu Elisha: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Então Elisha pegou o manto de Elija, que dele caíra. 2 Reis 2, 9 e 14. Os papéis se inverteram, pois Elija, João,
não mais era necessário como guru ostensivo de Elisha Jesus, que se fizera então divinamente perfeito. É, que o que acontece, né, que tá, Elisha, né, eles seriam encarnações anteriores de João e Jesus, né, João como guru, Jesus como discípulo. Daí eles vieram, né, como Jesus sendo o guru e João o discípulo, né, então, que Jesus que ficou como o guru, né, como o que aparece, na verdade. Então, mas que ele continua homenageando o guru, que seria Elisha, que seria João, né? Ficou muito confuso, né, aqui, né? Então, a explicação para ver se fica um pouco mais claro, né, o que ele está falando aqui. Então, aqui, os papéis se inverteram, pois Elisha, João, não mais era necessário como guru ostensivo de Elisha, Jesus, que se fizera, então, divinamente perfeito, né? Quando Cristo se transfigurou na montanha, Mateus 17:3, foi o seu guru Elias, junto com Moisés, que ele viu. Em sua hora extrema na cruz, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mateus 27, 46, 49. O vínculo intemporal entre guru e discípulo que existiu entre João e Jesus também estava presente entre Babaji e Lahiri Mahasaya. Com terna solicitude, o guru imortal cruzou as águas abissais que se agitavam entre duas vidas de seu Shela, guiando os passos sucessivos da criança e depois do homem Lahiri Mahasaya. Somente quando o discípulo completou 33 anos é que Babaji julgou chegado o momento de restabelecer abertamente o laço jamais cortado. Após o breve encontro próximo a Hanikhet, o guru abnegado não converteu o discípulo amado a seu lado. Não conservou o discípulo amado a seu lado, mas libertou-o para o desempenho de uma missão ostensiva no mundo. Meu filho, verei sempre que você precisar de mim. Que amante mortal pode cumprir as infinitas implicações de semelhante promessa? Sem que a sociedade em geral o soubesse, um grande renascimento espiritual teve início em 1861, num remoto recanto de Benares. Assim como não se pode suprimir a fragrância das flores, igualmente Lahiri Mahasaya, vivendo quietamente como chefe de família ideal, não podia esconder sua glória inata. Como abelhas, devotos de todas as partes da Índia começaram a procurar o néctar divino do mestre liberto. O superintendente de seu departamento, um inglês, foi dos primeiros a notar a estranha, transcendental mudança de seu funcionário, a quem afetuosamente apelidara de Babu estático. O senhor parece triste, qual é o problema? Lahiri Mahasaya, solidário, perguntou-lhe certa manhã. Minha esposa na Inglaterra está gravemente enferma. A ansiedade está acabando comigo. Vou conseguir notícias dela. Lahiri Mahasaya saiu da sala e sentou-se por algum tempo em um local isolado. Ao regressar, tinha um sorriso confortador. Sua esposa está melhorando, ele escreve uma carta agora. O yogi onisciente citou alguns trechos da missiva. Babu estático, já sei que não é um homem comum. Entretanto, sou incapaz de acreditar que possa suprimir à vontade o tempo e o espaço. A carta prometida finalmente chegou. Assombrado, o superintendente constatou que continha não apenas as boas notícias da recuperação de sua esposa, como também as mesmas frases pronunciadas pelo grande mestre semanas antes. Alguns meses depois, a esposa veio à Índia. Ao encontrar Lahiri Mahasaya, ela o olhou com reverência. Senhor, disse, foi sua forma, envolta num halo de gloriosa luz, que contemplei há meses ao lado de meu leito de enferma em Londres.
Naquele instante, fiquei completamente curada. Pouco depois, encontrava-me em condições de empreender a longa viagem através do oceano até a Índia. Dia após dia, o sublime guru iniciava um ou dois devotos em Kriya Yoga. Além dos deveres espirituais, das responsabilidades profissionais e familiares, o grande mestre passou a interessar-se entusiasticamente pela educação. Organizou numerosos grupos de estudo e tomou parte ativa no desenvolvimento de uma grande escola secundária no distrito Bengalitola, em Benares. Nas reuniões semanais que vieram a ser conhecidos como Assembleia de Gita, o guru explicava as escrituras a muitos sinceros buscadores da verdade. Com suas múltiplas atividades, Lahiri Mahasaya procurou responder ao desafio comum. Depois de cumprir os deveres profissionais e sociais, onde fica o tempo para a meditação devocional? A vida harmoniosamente equilibrada do grande guru-chefe de família tornou-se uma inspiração para milhares de homens e mulheres. Ganhando apenas um modesto salário, sendo econômico, despretensioso, acessível a todos, o mestre continuava de modo natural e feliz na trilha da vida disciplinada no mundo. Embora abrigado no trono do Ser Supremo, Lahiri Mahasaya mostrava reverência a todos os homens, independentemente de seus diferentes méritos. Quando os devotos o saudavam, ele se inclinava por sua vez diante deles. Com humildade de criança, o mestre frequentemente tocava os pés de outras pessoas, mas raras vezes permitia que lhes prestassem homenagem idêntica, apesar de esta reverência para com o guru ser um antigo costume oriental. Uma característica significativa da vida de Lahiri Mahasaya foi conferir a iniciação em Kriya a devotos de todos os credos, não apenas hindus, mas muçulmanos e cristãos contavam-se entre seus discípulos mais destacados. Monistas, dualistas, adeptos de vários credos ou sem credo estabelecido, eram imparcialmente recebidos e instruídos pelo Guru Universal. Um de seus chelas mais adiantados foi Abdul Ghaffar Khan, muçulmano. Lahiri Mahasaya, pertencente à casta mais elevada, a dos Brahmanes, fez corajosos esforços para dissolver o rígido preconceito de castas de sua época. Pessoas de todos os tipos encontravam abrigo sob as asas onipresentes do Mestre. Como todos os outros profetas inspirados por Deus, Lahiri Mahasaya deu novas esperanças aos párias, aos oprimidos da sociedade. Lembre-se de que você a ninguém pertence e que ninguém lhe pertence. Reflita que algum dia terá subitamente que abandonar tudo neste mundo. Portanto, estabeleça o contato com Deus agora, dizia o grande guru a seus discípulos. Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima, viajando diariamente no balão da percepção divina. Por obra da ilusão, você se percebe como um fardo de carne e ossos, que, na melhor das hipóteses, é um ninho de problemas. Medite incessantemente e logo se contemplará como a essência infinita, livre de todo tipo de sofrimento. Deixe de ser um prisioneiro do corpo. Usando a chave secreta da cria, aprenda a escapar para o espírito. O mestre incentivava seus discípulos a aderir à boa disciplina tradicional de seus próprios credos, enfatizando a natureza abrangente da cria como técnica prática de libertação. Lahiri Mahasaya dava então a seus chelas liberdade para expressar a própria vida de acordo com o ambiente e a educação que haviam recebido. Um muçulmano deve realizar seu culto namade, oração dos muçulmanos repetida 5 vezes por dia. Um muçulmano deve realizar seu culto namade 5 vezes por dia, ressaltava o mestre. Várias vezes por dia deve um hindu sentar-se em meditação.
Um cristão deve ajoelhar-se várias vezes por dia para orar a Deus e depois ler a Bíblia. Com sábio discernimento, o guru guiava seus adeptos nas sendas e yogas de Bhakti, devoção, karma, ação, dhinana, sabedoria, ou raja, régia ou completa. Segundo as tendências naturais de cada um, devagar em dar sua permissão a devotos desejosos de ingressar na senda formal do monasticismo, o mestre sempre os aconselhava a primeiro refletir bem sobre as austeridades da vida monástica. O grande guru ensinou seus discípulos a evitar discussões teóricas sobre as escrituras. Sábio é quem se dedica a compreender e não apenas a ler as antigas revelações, disse. Resolva todos os seus problemas por meio da meditação. Busque a verdade na meditação, não em livros bolorentos. Para encontrar a lua, olhe o céu, não a lagoa. Provérbio persa. Limpe sua mente do entulho teológico e dogmático, deixe que entre as águas frescas curativas da percepção direta. Sintonize-se com a ativa orientação interior. A voz divina tem resposta para todos os dilemas da vida. Embora a engenhosidade do homem para se meter em dificuldades pareça não ter fim, o socorro infinito não é menos inexaurível. A onipresença do Mestre ficou demonstrada certo dia perante um grupo de discípulos que ouvia sua explanação sobre Bhagavad Gita. Ao explicar o significado de Kutasha Chaitanya, ou consciência crística em toda a criação vibratória, repentinamente Lahiri Mahasaya exclamou ofegante: estou me afogando nos corpos de muitas almas perto da costa japonesa. Na manhã seguinte, os Shelas leram no jornal a notícia da morte de muitas pessoas cujo navio fora pique no dia anterior, próximo ao Japão. Muitos dos discípulos de Lahiri Mahasaya que moravam longe tinham consciência de sua envolvente presença. Estou sempre com os que praticam Kriya, eram suas palavras de consolo aos Shelas que não podiam permanecer perto dele. Eu os conduzirei ao lar cósmico por meio de suas percepções espirituais cada vez mais amplas. Sri Bhuprenda Datti Sanyal, que morreu em 1962, eminente discípulo do grande guru, disse que, em 1892, quando era jovem, não podendo ir a Benares, orou ao grande mestre, pedindo instrução espiritual. Lahiri Mahasaya apareceu em sonho e deu Diksha, iniciação. Mais tarde, o adolescente foi a Benares e pediu a Diksha ao guru. Já o iniciei durante um sonho, respondeu Lahiri Mahasaya. Se um discípulo negligenciava qualquer uma de suas obrigações rotineiras, o mestre o corrigia e o disciplinava com gentileza. As palavras de Lahiri Mahasaya eram brandas e curativas, mesmo quando precisava falar abertamente dos defeitos de um Shela, disse Sri Yukteswar certa vez, acrescentando em tom de lamento. Nenhum discípulo jamais fugiu às farpas de nosso mestre. Não pude conter o riso, mas garanti sinceramente Sri Yukteswar que, cortantes ou não, todas as suas palavras eram música para meus ouvidos. Lahiri Mahasaya cuidadosamente subdividiu a Kriya em 4 iniciações progressivas. A Kriya Yoga tem muitas ramificações. Lahiri Mahasaya discerniu os 4 passos essenciais, que possuem valor mais prático. Ele concedia as 3 técnicas superiores somente depois que o discípulo mostrasse claro progresso espiritual. Um dia, certo Shela, convencido de que seu valor não estava sendo devidamente reconhecido, externou seu descontentamento. Mestre, disse, já estou preparado, sem dúvida, para a segunda iniciação. Nesse momento, a porta abriu-se e entrou um discípulo humilde, Brinda Bragati, carteiro em Benares. Brinda, sente-se aqui perto de mim, o grande guru sorriu afetuosamente. Diga-me, está preparado para a segunda cria? O pequeno carteiro juntou as mãos em gesto de súplica.
Gurudeva, disse alarmado, por favor, chega de iniciações. Como posso assimilar ensinamentos ainda mais elevados? Vim hoje pedir-lhe a bênção porque a primeira cria me deu tanta embriaguez divina que não consigo mais entregar as cartas. Brinda já está nadando no mar do espírito. Ao ouvir estas palavras de Lahiri Mahasaya, o outro discípulo abaixou a cabeça. Mestre, disse, vejo que tenho sido um mau trabalhador, achando que o defeito está em minhas ferramentas. O modesto carteiro, inculto como era mais tarde, desenvolveu sua intuição através da cria, a ponto de intelectuais ocasionalmente solicitarem sua interpretação de certas passagens complicadas das Escrituras. Ignorando o pecado e predicado, o pequeno Brinda conquistou renome entre os eruditos. Além dos numerosos discípulos de Lahiri Mahasaya em Benares, centenas vinham de distantes regiões da Índia. Ele próprio foi a Bengala em diversas ocasiões, em visita aos sogros de seus 2 filhos. Assim, abençoada por sua presença, Bengala multiplicou-se em colmeias, em pequenos grupos de cria. Até hoje, o fluxo da corrente invisível de meditação espiritual é mantido por muitos devotos silenciosos, especialmente nos distritos de Krishnagar e Brinospur. Entre os muitos santos que receberam cria de Lahiri Mahasaya, podem ser mencionados o ilustre Swami Bhaskarananda Sarasvati, de Benares, e o grande asceta de Deogar, Balananda Brahmachari. Durante algum tempo, Lahiri Mahasaya foi professor particular do filho do Marajá, Ishvari Narayan Singha Bahadur, de Benares. Reconhecendo as elevadas conquistas espirituais do mestre, o Marajá e seu filho pediram a iniciação em cria, assim como fizeram Marajá, Rutindra, Mohan Thakur. Vários discípulos de Lahiri Mahasaya ocupando posições de influência do mundo desejavam expandir o círculo de cria por meio de publicidade. O guru negou-lhes permissão. Um Shela, médico régio do príncipe de Benares, iniciou um esforço organizado para divulgar o nome do mestre como Kashibaba, o excelso de Benares. Outros títulos que deram a Lahiri Mahasaya foram Yogi Bar, maior dos mestres, dos yogis, Yogiraj, rei dos yogis, Munibar, maior dos santos, e também Yogavatar, encarnação da yoga. Então, eles já estão em esforço organizado para divulgar o nome do mestre como Kashibaba, excelso de Benares. Novamente, o guru negou-lhes permissão. Deixe que a fragrância da flor da cria se espalhe de modo natural, disse. As sementes da cria vão se enraizar firmemente no solo dos corações espiritualmente férteis. Embora não adotasse o sistema de pregar através do canal moderno de uma organização ou de material impresso, o grande mestre sabia que o poder de sua mensagem se espraiaria como enchente irresistível, inundando com sua própria força as margens das mentes humanas. A vida transformada e purificada dos devotos era a simples garantia da imortal vitalidade da cria. Em 1886, 25 anos depois de sua iniciação em Hanikhet, Lahiri Mahasaya aposentou-se. Ele totalizou 35 anos de serviço para o departamento do governo. Estando disponível durante o dia, discípulos o procuravam em número cada vez maior. O grande guru agora sentava-se em silêncio durante a maior parte do tempo, na tranquila postura de lótus. Raramente saía de sua pequena sala de recepção, nem mesmo para dar uma caminhada ou ir a outros aposentos da casa. Um silencioso fluxo de Shela chegava, quase que ininterruptamente, para o darshan, contemplação sagrada do guru. Para assombro de todos os observadores, o estado fisiológico habitual de Lahiri Mahasaya exibia as características sobre-humanas de ausência de respiração, ausência de sono, cessação do pulso e dos batimentos cardíacos,
Olhos, Área Mission Institution, Instituto Missão Área. O centro, olhos tranquilos, sem piscar durante horas, de profunda aura de paz. Nenhum visitante partia sem experimentar a elevação espiritual. Todos sabiam que tinham recebido a bênção silenciosa de um verdadeiro homem-deus. Nessa época, o mestre permitiu que um discípulo, Pranchanon Bhattacharya, abrisse em Calcutá um centro de yoga, o Arya Mission Institution, Instituto Missão Ásia, Área. O centro distribuía certas ervas medicinais e yogis. Tem uma nota aqui, dizendo que os compêndios médicos hindus são denominados Ayurveda. Os médicos ayurvédicos usavam instrumentos cirúrgicos delicados, faziam cirurgia plástica, sabiam como neutralizar os efeitos de gases venenosos, faziam cesarianas e operações no cérebro e eram habilidosos na dinamização dos medicamentos. Grande parte da matéria médica de Hipócrates, século IV a.C., foi tomada emprestada das fontes hindus. O centro distribuía certas ervas medicinais e yogis e publicou as primeiras edições populares do Bhagavad Gita em Bengala. O Gita da Missão Ária, em Hindi e Bengali, foi lido em milhares de lares. De acordo com o antigo costume, o mestre dava ao povo em geral óleo de ninho, que é uma árvore da Índia, que ela é amarga, né? Nim, né? E agora seus valores medicinais estão sendo reconhecidos no Ocidente. Vem de uma casca amarga, nessa árvore tem uma casca amarga, e é utilizada como tônico e óleo extraído das sementes. Os frutos são usados no tratamento de lepra e de outras doenças. De acordo com o antigo costume, o mestre dava ao povo, em geral, óleo de ninho, para a cura de várias moléstias. Quando o guru pedia a um discípulo que destilasse o óleo, a tarefa cumpria-se facilmente. Se qualquer outro o tentasse, deparava-se com estranhas dificuldades. Descobria, depois de passar o óleo pelos processos de destilação exigidos, que o líquido se havia evaporado por completo. Evidentemente, a benção do mestre era o ingrediente necessário. A letra e a assinatura de Lahiri Mahasaya aparecem na página seguinte na grafia Bengali. As frases são de uma carta a um Shela, no qual o grande mestre interpreta um verso sânscrito. Quem atingiu o estado de tranquilidade na qual as pálpebras não pestanejam alcançou Sambhavi Mudra. Sambhavi Mudra significa fixar o olhar no ponto entre as sobrancelhas. Quando o yoga atinge determinado estado de paz mental, suas pálpebras não piscam. Ele está absorto no mundo interior. Um mudra, um símbolo, geralmente designa um gesto ritual feito com os dedos das mãos. Muitos mudras induzem a tranquilidade, pois afetam determinados nervos. Os antigos tratados hindus classificam minuciosamente os nadis, que são condutos, tem 72 mil condutos nervosos no corpo, e sua relação com a mente. Portanto, os mudras usados em ritual, no ritual e na yoga, têm fundamento científico. Uma elaborada linguagem de mudras também é encontrada na iconografia e nas danças rituais indianas, né? Sri Shyama Charandeva Sharma. Então, aqui a carta na grafia Bengali de Lahiri Mahasaya. Deixa eu ler ali. É uma grafia muito diferente, né? Como muitos outros profetas, o próprio Lahiri Mahasaya não escreveu livros, mas instruiu vários discípulos na interpretação das escrituras. Meu querido amigo Sri Ananda Mohan Lahiri, falecido neto do mestre,
escreveu o seguinte: o Bhagavad Gita e outros trechos do épico Mahabharata possuem numerosos pontos-chaves, vis-kutas. Se deixarmos de questionar o significado desses pontos-chaves, encontraremos apenas histórias fabulosas do tipo peculiar e fáceis de ser erroneamente compreendidas. Se deixarmos sem explicação os pontos-chaves, perderemos uma ciência que ainda preservou, com paciência sobre-humana, depois de uma busca de milhares de anos de experimentação. É, vendo aqui, tem uma nota dizendo que vários sinetes encontrados em escavações arqueológicas no Vale do Indo, datados do terceiro milênio antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, mostram figuras sentadas em posturas de meditação que são usadas no sistema yoga, confirmando a inferência de que, naquela época, alguns dos rudimentos da yoga já eram conhecidos. Pode-se concluir razoavelmente que a introspecção sistemática, auxiliada por métodos estudados, tem sido praticado na Índia há 5.000 anos. Professor Norman Brown, de Washington. Entretanto, as escrituras hindus atestam que a ciência da yoga é conhecida na Índia há incontáveis milênios. Lahiri Mahasaya trouxe à luz, livre de alegorias, a ciência da religião que tão engenhosamente fora oculta em imagens enigmáticas das escrituras. O mestre provou que as fórmulas do culto védico anteriormente ininteligíveis, malabarismos de palavras, na verdade estão cheias de significado científico. Sabemos que o homem geralmente não tem forças para combater as paixões más. Estas, porém, se reduzem à impotência e o homem deixa de condescender com elas quando nele desponta, através da Kriya Yoga, a consciência da bem-aventurança superior e duradoura. Então, o desistir, a negação da natureza inferior sincroniza-se com o adquirir a experiência da bem-aventurança. Sem essa evolução, as máximas morais que consistem em meras proibições são inúteis para nós. É o infinito oceano de poder que está por trás de todas as manifestações fenomênicas. A sede de atividade mundana mata em nós o sentimento de reverência espiritual. Deixamos de perceber a grande vida subjacente a todos os nomes e formas, porque a ciência moderna nos diz como utilizar os poderes da natureza. A familiaridade com a natureza gerou desprezo por seus segredos finais. Nossa relação com ela é de caráter prático. Nós a importunamos, digamos assim, para descobrir os meios de forçá-la a servir nossos propósitos. Usamos suas energias, cuja fonte ainda permanece desconhecida. Na ciência, nossa relação com a natureza é como a que existe entre o homem arrogante e seu criado, ou, em sentido filosófico, a natureza é como um prisioneiro no banco das testemunhas. Nós a interrogamos nós a interrogamos repetidas vezes, nós a desafiamos e minuciosamente pesamos seu depoimento em balanças humanas inadequadas para medir seus valores ocultos. Por outro lado, quando o homem está em comunhão com o poder superior, a natureza automaticamente obedece à vontade dele, sem esforço e sem tensão. Esse domínio fácil sobre a natureza é chamado de milagroso pelo materialista que não o compreende. A vida de Lahiri Mahasaya estabeleceu um exemplo que modificou a errônea noção de que a yoga é uma prática misteriosa. Apesar do caráter objetivo da ciência física, todo homem, graças à Kriya Yoga, pode encontrar um caminho para compreender sua correta relação com a natureza e sentir reverência espiritual por todos os fenômenos. O homem incapaz de maravilhar-se, aquele que normalmente não admira, nem agora, mesmo que seja presidente de inúmeras sociedades científicas e carregue na cabeça a sinopse de todos os laboratórios e observatórios e respectivos resultados, é apenas um par de óculos atrás dos quais não existe olho.
Carlyle Sator Resartus. É, eu vou botar um pedaço, tá? Apesar do caráter objetivo da ciência física, todo homem, graças à Kriya Yoga, pode encontrar um caminho para compreender sua correta relação com a natureza e sentir reverência especial por todos os fenômenos, sejam de ordem mística, sejam de ordem rotineira. Deveríamos nos lembrar que muitas coisas inexplicáveis há 1000 anos já não o são, e os mistérios de hoje podem tornar-se legitimamente inteligíveis daqui a alguns anos. A ciência Kriya Yoga é eterna, é verdadeira como a matemática. Com as simples regras de soma e subtração, a lei de Kriya nunca será destruída. Reduzam-se a cinzas todos os livros de matemática. A mente lógica sempre redescobrirá essas verdades. Suprimam-se todos os livros de yoga. Seus princípios fundamentais serão revelados outra vez. Sempre que aparecer um sábio com devoção pura e, consequentemente, conhecimento puro. Assim como o Babaji, entre os maiores avatares, é um Mahavatar, e assim como Sri Yukteswar pode, com justiça, ser chamado de Jananavatar, ou encarnação da sabedoria, igualmente Lahiri Mahasaya é um Yoga Avatar, ou encarnação da Yoga. Sri Yukteswar referia-se a seu Shela, Paramahansa Yogananda, como uma encarnação do amor divino. Depois que Yoganandaji abandonou seu corpo físico, Rajardi Janakananda, seu principal discípulo e sucessor espiritual, conferiu-lhe oficialmente o título de Premavatar, ou encarnação do amor. Segundo os padrões do bem, tanto quantitativo quanto qualitativo, o grande mestre elevou o nível espiritual da sociedade, por seu poder de alçar seus discípulos íntimos à estatura de Cristo e por sua ampla divulgação da verdade entre as massas. Lahiri Mahasaya figura entre os redentores da humanidade. Sua singularidade como profeta reside na ênfase prática de um método definido, a Kriya, abrindo pela primeira vez a todas as pessoas as portas da liberdade pela yoga. Além dos milagres de sua própria vida, certamente o Yoga Avatar atingiu o ápice de todas as maravilhas ao reduzir as antigas complexidades da yoga a uma simplicidade efetiva, dentro dos limites da compreensão comum. Com referência a milagres, Lahiri Mahasaya dizia frequentemente: a operação de leis sutis desconhecidas do povo em geral não deve ser publicamente discutida ou divulgada, sem o devido discernimento. Se nestas páginas pode parecer que não dei ouvidos às suas palavras de cautela, foi por ter interiormente recebido sua permissão. Contudo, ao registrar a vida de Babaji, de Lahiri Mahasaya e de Sri Yukteswar, achei conveniente omitir certas histórias miraculosas. Dificilmente eu poderia incluí-las sem escrever também um volume explicativo de abstrusa filosofia. Como yogi-chefe de família, Lahiri Mahasaya trouxe uma mensagem prática adequada às necessidades do mundo atual. As excelentes condições econômicas e religiosas da antiga Índia não mais existem. Por isso, o grande mestre não promoveu o velho ideal do yogi como a seta errante, carregando uma escudela de mendigo. Ele preferiu salientar as vantagens que teria o yogi em ganhar o próprio sustento, não dependendo de uma sociedade competitiva para sua sobrevivência, e em praticar a yoga no recesso do lar. A esse conselho, Lahiri Mahasaya acrescentou a força motivadora de seu próprio exemplo. Ele foi o modelo do yogi moderno, aerodinâmico. Seu modo de vida, conforme planejado por Babaji, tinha o objetivo de servir de roteiro aos yogis aspirantes de todo o mundo. Nova esperança para novos homens, proclamou o Yoga Avatar. A união divina é possível por meio do esforço pessoal e independente de crenças teológicas ou da vontade arbitrária de um ditador cósmico. Usando a chave de Kriya, as pessoas que não conseguem acreditar na divindade de homem algum contemplarão, por fim, a plena divindade de si mesmas. Acaba aqui esse capítulo 35
a vida crística de Lahiri Mahasaya. Vamos respirar profundamente, relaxar um pouco nessas palavras, nesse capítulo sobre os grandes mestres, né, da Índia, e toda essa lição de que sim, todos podem, mesmo em suas vidas, sem ser monges, sem ser reclusas, né, e tendo que ganhar o seu sustento, né, estar aqui no mundo estando em sua missão de estar conectado com o seu próprio divino. Vamos então fechar os olhos, relaxar. Vamos fazer uma respiração usando os dois dedos. Fecha as duas narinas. Abre uma das narinas, respira contando. 2, 3, 4. Segura. 2, 3, 4. Solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Do lado que soltou, respira. 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Segura. Solta do outro lado. Respira do lado que soltou. Segura. Solta do outro lado. E mais uma vez. Respira. Segura. Solta do outro lado. Do lado que soltou, respira. Segura. Solta do outro lado. Respira profundamente. Fecha os olhos. Vamos ficar em silêncio um minutinho, buscando lembrar palavras desse texto de hoje que fizeram eco em seu corpo, em sua alma, em seus órgãos e mente. Vamos então ficar em silêncio um minutinho, focando no que acabamos de escutar e de ler. Respira profundamente, abre os olhos devagar. Gratidão a todos e até amanhã, se Deus quiser.